orar faz parte da nossa necessidade constante. Então, se você puder fechar os seus olhos, só para se concentrar mais, feche. E converse com o seu Deus, com o seu Pai, com o seu amigo, com o seu pastor, com o seu provedor. Pai, louvado seja sempre e sempre o teu nome que é exaltado, teu nome que está elevado acima de todo nome, teu nome que é supremo, que é majestoso, o teu nome que é o nome que reina sobre todo o mundo, sobre todo o governo. O Senhor governa, aleluias. O teu nome que é digno, o teu nome, Senhor, que nesse lugar, ó Deus, é adorado pelos filhos que o Senhor comprou com teu sangue, pelos filhos que o Senhor tirou do império das trevas e transportou para o teu reino, para o reino do Filho do teu amor. Nós queremos, Pai, orar com gratidão em nossos corações pela obra que o Senhor fez em nossas vidas, porque o Senhor já nos tirou do império das trevas, nós já estamos no reino do teu Filho, nós já temos, aleluia, sobre as nossas vidas a herança de Jesus, já temos sobre as nossas vidas tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, nós te damos graças por isso. Muito obrigada, Pai. Oramos ao Senhor também, pedindo ao Senhor, Pai, mais uma vez, que fale ao nosso coração, que desperte o nosso coração, que nos ensine nessa noite. Pai, a tua palavra é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes e entra até o ponto de separar juntas e medulas, a alma do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu oro para que isso aconteça aqui em cada coração, Senhor. Tudo que está embaralhado, tudo que está misturado, tudo que está, Senhor, profanado, venha a ser separado nessa noite, Pai, pela tua palavra, pelo teu espírito, por aquilo que o Senhor ministrar, ó Deus, em nossos corações. Usa a minha vida, fala através de mim, Senhor, e ajuda-nos a nos conhecer um pouco mais nessa noite e fazer uso dessa ferramenta que é o conhecer a si mesmo, em nome de Jesus. Nós queremos repreender também toda ação de Satanás, neutralizar toda a palavra do inferno, todo o sentimento do inferno, tudo aquilo que vier contra as nossas vidas nesse momento, seja agora cancelado, amarrado, expulso no nome de Jesus. Eu oro pelas mentes, para que estejam agora ativas, Pai, para Ti, despertas para Ti, ó Deus, totalmente conectada, Senhor, com o céu, com o reino de Deus, com a Tua vontade, no nome de Jesus, amém. Obrigada, titio. Glória a Deus. Eu sei que ele falou para eu não citá-lo, mas tem o meu primo aqui do interior, um primo muito querido, e eu sei que poucos aqui conhecem, porque o Neno é bem do comecinho da igreja, a Sarinha tinha talvez 1 aninho de idade, mas quem conheceu o Neno, depois cumprimente-o, né, está aqui dando a honra de estar cultuando juntamente conosco. E vamos então para a palavra. A Késia está aí, né, Késia? Você? Certo. Pode então me ajudar? A pergunta é: você se conhece? E falando de temperamento, você conhece o seu temperamento? Queridos, conhecer a si mesmo é uma necessidade essencial para que a gente possa, principalmente, se relacionar. E também para que a gente possa entendendo a si mesmo como lidar em algumas circunstâncias, como lidar com sentimentos, como lidar com pensamentos, como lidar, né, com o nosso dia a dia. Então, conhecer a si mesmo é uma necessidade que todos nós temos. E há pessoas que são tão confusas a respeito de quem eu sou, que precisam de uma ajuda, né? Todos nós, de certa forma, precisamos, mas há pessoas que talvez estejam numa época mais confusa, de mais desorientação, e é sempre uma curiosidade para as pessoas se conhecerem. Quem aqui gosta desse assunto de conhecer a si mesmo? Pois é uma necessidade. Lá no livro de Provérbios, se você quiser abrir aí no capítulo 14... tem um versículo que fala assim: a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Aquele que é prudente e que vai desenvolver uma vida baseada na sabedoria, entendendo nós que sabedoria também é um nome dado a Jesus, porque a Bíblia fala que Ele é a sabedoria de Deus para as nossas vidas, o Senhor Jesus. Então, a sabedoria do prudente é conhecer, é entender o seu próprio caminho, é entender
a sua caminhada. É entender a si mesmo. É talvez viver assim, fazendo mais perguntas. Puxa, por que eu ajo assim? Por que eu penso assim? Por que eu tenho essa atitude? Por que eu estou no mesmo ambiente com outras pessoas e recebo as mesmas informações e recebo as mesmas impressões, mas a minha reação é diferente? Então é importante a gente procurar se entender um pouco mais. Eu trouxe um estudo para vocês e dentro desse estudo nós vamos ver algumas personalidades bíblicas que se encaixam em cada temperamento que aqui vai ser visto. Há muitos anos atrás eu já trouxe esse estudo uma vez, mas eu mesma, cada vez que estudo um pouco mais sobre esse assunto, sou abençoada, sou esclarecida. Eu percebo que eu fico um pouco mais atenta a mim e às pessoas ao meu redor. Eu percebo que meu coração fica um pouco mais sensibilizado, porque aí, quando a gente entende mais aquelas pessoas que nos rodeiam, a gente não leva as coisas tanto para o lado pessoal. Quando você vê que certa atitude, que é algo dela, que ela não faz aquilo porque é algo contra você, mas é algo dela que ela tem que trabalhar com a ajuda do Espírito Santo. E talvez você vai estar vendo aqui as características e pensar, puxa, parte disso se aplica a mim. Mas é porque na nossa caminhada também, com Jesus, nós já fomos trabalhados bastante por Ele. Nós já tivemos desenvolvido em nós parte do fruto do Espírito, vou dizer parte porque eu creio que nem tudo. Já tivemos parte do nosso caráter transformado, dos nossos valores transformados. Então, consequentemente, tudo isso altera o nosso temperamento. Isso modela o nosso temperamento, isso limita algumas situações do nosso temperamento. Então, por isso que você vai entender que talvez você já foi isso no passado, mas não é. Talvez seu temperamento realmente é isso, mas aquela parte não, porque também no seu convívio familiar, dentro dos limites, dentro dos valores que seus pais passaram para você, você também foi moldado já. Então, assim, você não é tão daquele jeito que vai ser colocado ali, porque já passou por um processo de mudança. Temperamento, nós vamos ver que há 4 temperamentos dentro desse contexto aqui, desse modelo aqui de estudo. Mas dentro desses 4, você vai ver que você tem um que talvez é o que domina o seu ser. Tem pessoas que é tão forte o temperamento na vida dela que parece que aquele temperamento ela passou 2 vezes, 3 vezes na fila daquele temperamento, porque quando você olha para ela, meu Deus, como ela, aí você vai falar como ela é melancólica, como ela é colérica, como ela é fleumática, meu Deus, como ela é sanguínea. Então você já identifica. Mas a questão aqui é para que você olhe para si mesmo, tá? Porque eu sei que quando você estiver diante das características aqui, você vai falar, puxa, é fulano, puxa, é cicrano, puxa. Aí você para um pouco e fala, e eu? Porque nós temos muito essa facilidade de olhar sempre para os outros, né? Então, a questão aqui, você pode até identificar o temperamento de alguém, mas identifique o seu em nome de Jesus, para que Jesus trabalhe mais na sua vida, amém? E assim, a intenção também não é a gente usar aquilo que vai ser de conhecimento para humilhar ninguém. Não é despiar a alma de uma pessoa e falar, puxa, você é daquele jeito. Principalmente quando a gente lidar com as questões negativas do temperamento. Amém? Então vamos usar para nos avaliar, que o Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração e vamos para esse processo aí de análise pessoal. O que é? Põe antes, por favor, Késia. Deixa eu ver aqui. Então espera um pouquinho, tá? Deixa eu ler então o que significa temperamento. Deixa eu perguntar para o meu marido, você colocou tudo? Ah, ele faz isso comigo. Tá bom. É que vocês vão ver que meu temperamento não é muito prático. Vocês já sabem disso, né? Eu sou de muito detalhe. Meu marido é prático. Então, deixa eu ler aqui quando eu estou um pouco perdida, porque eu não estou com um controle para botar lá, mas amém. Vamos lá. Temperamento é um aspecto especial da nossa personalidade. É parte da nossa personalidade. Temperamento também são as particularidades do indivíduo, de cada pessoa, ligadas à forma do seu comportamento. Então, como eu me comporto vai definir o meu temperamento. Algo também geneticamente herdado, né? Você vai ver, puxa, meu temperamento é esse do meu filho também.
Você também vai identificar que talvez em você haja 2 temperamentos, um que sobressai. Tem pessoas que têm 3 temperamentos, por isso que elas às vezes não conseguem se identificar com nenhum, mas geralmente um sobressai na pessoa e vem o outro que é 30%, 40% e assim vai. No entanto, seus pontos negativos podem ser disciplinados, não somente podem, mas devem ser disciplinados pelo Espírito Santo de Deus. Afinal de contas, é Ele que deve governar a nossa vida, certo? Agora, temperamento foi essa definição. Já o caráter é a formação moral de uma pessoa, né? A boa ou má índole. Por isso que a gente vê algumas pessoas falando, puxa, tal pessoa tem um bom caráter. Enquanto para outra, a gente já ouvi, tal pessoa tem um mau caráter. É um mau caráter, porque o caráter né, é a composição dos valores que aquela pessoa tem. Ela então vai reagir, vai agir, vai lidar com tudo ao seu redor, de acordo com o seu caráter, com os valores que ela tem em relação à moralidade. É a moral da pessoa, está relacionada com caráter. E o que é personalidade? Personalidade é a junção do seu caráter com o seu temperamento. Então, temperamento não é algo que você que você modela em você, assim, no sentido de, eu quero o temperamento sanguíneo, não gosto do melancólico, então agora eu quero ser sanguíneo. Então, a partir de hoje eu vou trabalhar para eu ser sanguínea. Não tem como mudar temperamento. É algo de você. Assim como você tem a sua constituição física, você tem, a menos que você faça uma cirurgia plástica, mas você não vai poder mudar como você é, o temperamento também não pode ser mudado. Ele pode ser modelado pelo poder do Espírito Santo, transformado, mas mudado não. Deixa eu ver, porque eu vou ter que ficar olhando para saber o que ela está colocando lá. Vamos lá, nós já vimos. Aqui são os 4 temperamentos. Já conseguiu se identificar? O colérico, né, que é aquele ali manso e tranquilo. O sanguíneo, esse sorridente, feliz da vida. O melancólico, que tem a tendência de cultivar sempre as tristezas da vida. E o fleumático, que é aquele que está sempre de bem com a vida. Vamos lá. Põe o próximo para ver se tem. Não, tira. Deixa eu dar uma lidinha aí, depois a gente volta. A ideia de reconhecer os pontos positivos e negativos de cada temperamento nos ajuda a compreender a nós mesmos e aos outros. Já falei isso. A ideia de você conhecer os pontos negativos e positivos para você, primeiro, quem sou eu? Né? Quem sou eu? O que é que eu tenho de características do temperamento? Como é a minha esposa? Como são os meus filhos? E tendo esse conhecimento, eu vou saber lidar melhor com cada um. Como eu falei, para não levar para o lado pessoal. O temperamento é mais profundo que a nossa própria consciência. Olha só que tremendo. O meu temperamento ele é mais profundo que a minha consciência, que o meu consciente. É um poder inconsciente que opera sem cessar e automaticamente. Ou seja, a pessoa está num ambiente, logo o temperamento dela entra em ação. Né? Assim, o colérico, ele chega aqui, ele já vai ver o que está fora de ordem e vai querer assim, botar tudo em ordem, controlar tudo. O sanguíneo, ele olha, dá uma olhadinha, mas ele conversa com um, conversa com outro, ele se distrai um bocado. O melancólico, ele vai botar a mão, meu Deus, que bagunça, e se não tomar cuidado, começa a chorar. Já o fleumático, olha, sorri tudo e fica, né, só sorrindo e esperando que alguém faça o serviço que ele não quer fazer. E quando a gente entende que isso faz parte da pessoa, você vai parar de falar que o fleumático é um preguiçoso. Tudo bem que ele tem uma tendência a ser um pouco mais lento, né? Menos animado para fazer as coisas. Mas você vai ver que é algo que está dentro dele. E você vai ter que estimular um pouco mais, com um pouco mais de tolerância. Você entende como que é? Então, vamos lá. Então, é um poder inconsciente que opera sem cessar e automaticamente. Então, o temperamento ele entra logo em ação diante de uma situação. E tem um efeito inevitável em nossa vida consciente, em nossas emoções, em nosso intelecto, em nossa vontade. Então, nosso temperamento ele vai se expressar através das nossas emoções, no nosso intelecto, ou seja, a maneira como eu penso as coisas, a maneira como eu analiso as coisas, tem tudo a ver com o meu temperamento. Né? Às vezes, todo mundo aqui, 4 temperamentos diferentes, vão ler a mesma coisa. Cada um vai ter uma interpretação dependendo do seu temperamento. Ninguém pode mudar o seu temperamento, já falei, mas pode dominá-lo e discipliná-lo pelo poder do Espírito Santo. Então, vamos lá. Vamos, então, para o sanguíneo. Você colocou todas essas coisas do sanguíneo, Mal? Não, também, né? Então, o sanguíneo, ele atrai as pessoas como um imã. Ele é carismático,
ele é caloroso, ele é amável. Eu vou, então, eu vou lendo aqui, Kézia, e você vai colocando à medida que eu ler, tá? Porque senão eu vou ficar mais perdida que uma barata que recebeu inseticida na cara. Orem por mim. O sanguíneo, então aquela pessoa, o nome já diz, né? Sanguíneo. Você vê que ele é movido pelo sangue, é sangue quente. É aquele que está sempre em atividade. Ele é também uma pessoa extremamente carismática. Quando o sanguíneo chega, todo mundo quer estar perto. Ele atrai as pessoas como imã. Ele é caloroso, ele é amável. Ele costuma ser aquela pessoa que abraça, né? Aquela pessoa muito agradável. Ele é a alma da festa. Se o sanguíneo chega, aí as pessoas vibram, porque ele é muito agradável, né? Ele vê tudo assim com muita alegria, muito assim, ele vê tudo assim de uma maneira positiva. O sanguíneo é dessa forma. O sanguíneo também ele é receptivo para com tudo e todos. As impressões de fora têm uma entrada sem impedimento, ou seja, ele está aqui, aí passa uma barata que ele percebe, aí daqui a pouco ele percebe com a periferia do olhar, que ali passou outra pessoa, ele já olha, aí ele percebe alguma coisa aqui, o ventilador está ligado, ele olha para trás, e ele é ligado no 220 e não para. Conhece alguém assim? Parece que ele é assim. Não adianta você ficar bravo porque ele é assim. Só o Espírito Santo pode dominá-lo pelo fruto do domínio próprio. Mas é da natureza. E já faz parte da criança, da pessoa desde criança. O sanguíneo é espontâneo, cheio de vida, cheio de emoções. Ele vive o presente. Então, quer alguém que vive a vida no dia, assim, que aproveita cada momento da vida, é o sanguíneo. Ele está sempre ligado em tudo. Ele está ligado aqui, está ligado aqui, está ligado ali, está ligado ali. Então, ele está sempre ligado. Tudo ele percebe. Ele é emoção. Ele é intenso. Ele é muito emoção, sanguíneo. E aí, facilmente ele entra nos sentimentos, pensamentos e interesses dos outros. Então, ele vê uma pessoa ali triste, ele tenta se preocupar com ela. Vê uma feliz, ele também tenta se alegrar com a felicidade daquela. Então, assim, ele vai se adaptando. Ele é adaptável. Ele se adapta muito fácil ao lugar. Ele não tem dificuldade de adaptação. Ele sofre bem pouco com essa questão da adaptação. Deixa eu ver mais. Ele é simpático, envolvente, ligado nos 220, já falei. Ele vive, vê, ouve, percebe mais que os outros, né? Então, o fleumático, porque ele é muito tranquilo e calmo, então ele geralmente ele tem um olhar assim mais, né? Ele é contemplativo, ele fica. O sanguíneo não, ele está, né? E o colérico fica olhando sim também, mas ele fica olhando mais com a mente. O que é que eu posso fazer ali? O que é que tem que resolver aqui? Já é uma mente assim um pouco mais agir, né? E então vamos lá. Sua vida é cheia de impressões diferentes, sempre mudando, por isso nunca seu tempo pode ser monótono ou inerte. Então ele está sempre buscando novidades, atrás de novidades, percebendo tudo. Então monotonia não é uma palavra que está no dicionário do sanguíneo. Ele vive intensamente tudo em todo o tempo. Tem pouca força de vontade. Se distrai facilmente e é instável. No fundo dessa capa de ousadia, ele é muitas vezes inseguro e temeroso. Aqui já entra na questão dos pontos negativos. Então, o sanguíneo, ele muitas vezes está lá intensamente adorando a Deus. Daqui a pouco, ele ouve o passo de alguém, ele já olha. Aí já, oi. Aí, peraí, mas eu estava adorando a Deus. Ele volta de novo. Aí daqui a pouco, ele ouve um sonzinho mais alto, ele olha. Aí, às vezes, ele volta para trás, ele abraça alguém. Ele tem uma dificuldade tremenda de se concentrar. Ele não é disciplinado na concentração. Ele facilmente perde a noção do que ele tem que fazer. Facilmente ele sai daquilo que lhe foi colocado para fazer, porque ele se distrai. Logicamente que eu estou falando isso no cru do temperamento. Se foi trabalhado por Deus, não significa que está desse jeito. Mas ele é muito assim, distraído. Distraído e muitas vezes... distraído é a palavra certa. Agora, deixa eu ver características negativas. Quer dizer, você só coloca quando eu estiver lendo junto com ele. Você não coloca assim, não, senão eu estou falando aqui, o povo já está lendo. E eles não estão prestando atenção. Deixa eu ver o que você colocou antes.
Então vamos lá. Ele é comunicativo, destacado. Então ele se comunica muito bem. Geralmente os sanguíneos são bons oradores, bons professores, bons vendedores, porque ele tem uma lábia tremenda. Ele convence a pessoa a comprar gelo lá no Polo Norte. Ele é muito bom, né, de argumento. Ele é destacado. Então ele chegando. Chegou, todo mundo percebeu que o sanguíneo chegou. Porque ele não é uma pessoa discreta. Discrição não faz parte do caráter, do temperamento do sanguíneo. Ele é entusiasta, então ele chega sempre animando. Aí alguém está lá, não vai dar certo. Vai dar certo sim, e tal. E está sempre estimulando um, estimulando o outro. Ele é afável, ele é amável, ele é agradável. Bom companheiro, né? Como eu falei, todo mundo quer ter o sanguíneo por perto. Ele é compreensivo. E ele é crédulo, né? Ele até chega a ser, muitas vezes, ingênuo. Em acreditando nas coisas. É uma pessoa que, se ele chega num lugar, conta uma história, ele acredita. Chega em outro lugar, conta outra história, ele acredita. Ele é uma pessoa, porque ele não é desconfiado, né? Ele é uma pessoa totalmente dada, entregue. Então, ele acaba sendo muito crédulo. Agora, pode colocar os pontos negativos. Ele é volúvel. Sabe aquela pessoa que já falei agora há pouco, que muda rapidamente? Ele é intenso, porque o sanguíneo ele é intenso, mas ele não é profundo. Então as coisas para ele são um pouco assim rasas. Então ao mesmo tempo que parece que ele é o maior amigo de alguém, e a pessoa acredita nisso, mas daqui a pouco ele está fazendo um novo amigo, e ele pode esquecer daquele, e aquele lá fica profundamente decepcionado, porque ele falou com tanta intensidade, de que ele estava assim, disposto a andar junto, não que ele mente. Mas como ele é aquela pessoa que acaba sendo agradável com todo mundo, e falando com todo mundo, e abraçando todo mundo, aí todo mundo se apaixona. Mas ele só pode casar com um, então todos os outros ficam frustrados. Então o sanguíneo é esse que acaba, não estou falando de casamento literalmente, tá? Então o sanguíneo é aquele que ele tem uma força muito grande para atrair. Só que muitas vezes ele não mantém tudo que ele atrai. Não sei se vocês estão me entendendo. E eu vou tomar água porque já falei bastante, minha boca está seca. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então vamos lá. Ele é também indisciplinado. Ele tem muita dificuldade para ser assim fiel a algo que ele tem que começar e terminar. Então, muitas vezes, ele começa, como ele é muito intenso assim, quer se envolver com tudo, ele pega várias coisas para fazer, e muitas vezes ele tem dificuldade de cumprir cada função que lhe foi confiada, ou cada projeto que ele começou. E ele é indisciplinado, então a vontade dele é um pouco fraca. Ele não é aquela pessoa determinada como colérico. Ele já tem uma vontade um pouco mais fraca. Então, eu não estou com muita vontade hoje. Aí ele não pensa nas consequências de deixar aquele projeto sem terminar. Ele deixa, aí começa outro. Aí deixa, aí começa outro. Então ele pode ser aquela pessoa que tem várias coisas começadas e nenhuma concluída. Justamente porque ele tem essa coisa da indisciplina. Ele tem muita dificuldade de ficar presa numa coisa. A não ser que esse sanguíneo seja já tratado nisso, mas dá um livro para o sanguíneo ler. Ele lê uma página e já não quer mais. Talvez ele lê o começo e o fim. Encerrou. A primeira página e a última. Porque ele não consegue ficar concentrado. Então, já vai entendendo aí que você tem que trabalhar a concentração, tem que ser disciplinado. Tudo isso é trabalho do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito para todos os temperamentos. Cada temperamento vai precisar mais de uma parte do fruto do Espírito do que outro. Porque você vai ver que tem pessoas que já têm no caráter dela, na personalidade dela, no temperamento dela, facilidade para cumprir o que o fruto do Espírito ali ensina. Já tem outros que é outra parte, não sei se vocês me entendem. No caso do sanguíneo, esse domínio próprio, para se concentrar, para ser fiel até o fim, para ser determinado, para não deixar as coisas pela metade, tem que ser mais trabalhado nele, porque ele tem essa tendência. Ele é impulsivo, né? Então, muitas vezes, o sanguíneo é tido como corajoso. Gente, não foi coragem, foi simplesmente impulso. Porque primeiro ele faz, depois ele pensa. Primeiro ele fala, depois ele pensa. Ele não pensa para falar, ele fala e depois pensa. Falei besteira. Geralmente é assim.
Às vezes está conversando com alguém, a pessoa está falando e ele está assim, porque ele quer falar, e se for um sanguíneo, muito sanguíneo, você não vai ter chance de falar com ele. Você vai ter que ficar calado o tempo todo. Aí o Senhor vai trabalhando na sua vida para você se conter. Se for 2 sanguíneos, se não sair briga, o sanguíneo é assim, ele fica inquieto, ele fala, depois ele pensa, né? Se for do tipo que reflete, fala, meu Deus, falei besteira, deixa eu consertar. Mas em alguns casos, eles podem até contar uma mentira e não tem coragem de admitir que mentiu e sustenta a mentira. Que nem o Malci falou aqui domingo do pastor Edson Queiroz. O pastor Edson Queiroz era sanguíneo. Mas você vê que um homem cheio do Espírito, ele falou a mentira, mas depois ele foi e ele voltou atrás. Porque Deus o conduz, porque o Espírito Santo trabalha na vida dele, ele se arrependeu e confessou o pecado. Mas se a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, se a pessoa não tem esse compromisso com Deus, ela pode simplesmente falar uma mentira para se safar e depois ficar por isso mesmo. Porque é o tipo que fala, depois pensa. Age, depois pensa, porque o sangue é quente. Então não tem essa coisa de esperar. Eu quero para hoje, é para agora. Não, eu não vou esperar para amanhã. Não, eu vou reservar agora. O sanguíneo é bem assim, impossível. Ele não para, pondera, reflete. Ele não analisa. Ele vai falando. E aí vai se complicando muitas vezes. Ele é exagerado. Né? Então, é aquele tipo que quando está falando, ele levanta os braços e ele não é aquela pessoa que passa desapercebida. Às vezes, está contando uma história, exagera um pouquinho, sabe? Bota uma pitada de alguma coisa, ele é bem exagerado em vários aspectos. Ele também é barulhento, né? Quando um sanguíneo chega numa roda de conversa, quando o sanguíneo chega num ambiente, você já sabe que ele chegou. Ele chegou, é o sanguíneo. Normalmente ele chegando e chamando a atenção. Egocêntrico, ou seja, ele quer todas as atenções para ele. Ele quer ser o centro da roda, né, que está em volta dele. Se outra pessoa quer ser o centro do lugar dele, aí o negócio fica feio. Normalmente ele baixa a cabeça e se isola. Porque ou eu sou o centro ou não tem graça. Só tem graça se eu sou aquele que está, né, diante de todos, chamando a atenção de todos. Se não for eu o centro, então ele é egocêntrico. Ele é também exagerado, já falei, e medroso. Como nós vamos ver, Pedro, que é o exemplo bíblico para esse temperamento, Pedro é o exemplo da palavra de Deus mais sanguíneo que existe. E tudo isso que nós vimos aqui, a gente vê na vida de Pedro. Ou quase tudo. Se você for contar quantas vezes a Bíblia fala, então disse Pedro, você vai ver que essa expressão, então disse Pedro, é mais do que todas as vezes que todos os outros 11 discípulos falaram. Pedro falou sozinho mais que todos os outros discípulos. Então pode ver que na história de Pedro ele era comunicativo. Pedro, ele não tinha receio, ele é impulsivo, né? Quando ele via, já estava falando. Mas como ele também é muito sensível, o sanguíneo ele é sensível assim ao ambiente. Então assim, ele também é muito sensível a Deus, às coisas espirituais. Então assim, quando o Senhor Jesus falou assim, o que é que estão dizendo de mim lá fora? Estão dizendo que o Senhor é esse, aquele, tal e tal. E vocês, o que dizem? Que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, uma pessoa assim também que, por estar sempre conectada, acabava recebendo revelação do Senhor. Aí, outra vez, o Senhor Jesus falou com aqueles discípulos que, né, uma palavra, e eles consideraram uma palavra muito dura. Aí, Jesus falou assim, vocês também não querem ir com eles, porque eles começaram a ir embora. O que é que Pedro falou? Para onde, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna. Então, assim, justamente porque ele é aquele cara que não tem problema de falar, ele acaba muitas vezes falando também muita coisa legal. Sendo um instrumento de Deus, assim, de maneira tremenda quando é sensível ao Senhor. Deixa eu ver. Vamos então colocar o texto, Kézia. Pode colocar, por favor. Veja só. Pedro, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me a ir ao teu encontro por sobre as águas, né? Lembra aquela situação que eles ficaram todos com medo, né? Todos ficaram com medo porque viram Jesus e acharam que era um fantasma. Aí Jesus fala, calma, sou eu. Aí Pedro, impulsivo, Senhor, se és tu, então manda que eu vá. E ele foi.
Jesus falou, vem, porque ele age por impulso. Aí, né, você já sabe o que aconteceu. Ele começou a afundar, o Senhor repreendeu, mas o tirou. Em outra situação, pode colocar adiante. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Espera um pouquinho. Nessa situação aqui, a gente vê quando Elias e Moisés começam a conversar com Jesus ali na transfiguração. E Pedro, porque o sanguíneo é assim, quando ele está inseguro, ele fala. Quando ele não sabe o que fazer, ele fala. Então ele, né, tem que falar alguma coisa. E ali nesse momento, Jesus tem naquele momento ali, ele vai dar essa bela ideia. Deixa eu fazer uma tenda, Senhor, para que vocês fiquem. Aí pode colocar o próximo. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouçam-no. Então, nesse momento, Pedro, né, perdeu uma oportunidade de ficar caladinho e teve que receber essa repreensão até do céu. Né, porque o sanguíneo, ele tem sempre que está falando, ele acha... Não sei se ele acha, se ele chega a pensar, porque o sanguíneo ele não reflete, ele fala, ele não reflete, ele faz, ele não para e analisa, ele é de agir, né? E Pedro então falou aquilo para Jesus, dando a ideia de fazer a tenda, e do céu veio essa palavra do Pai, olha, ouça Jesus, não é hora de vocês falarem alguma coisa, é meu filho quem está aí, é meu filho quem está com vocês, ouça o que ele tem para falar. Então, só para mostrar como Pedro, em algumas situações, mostrou tanta impulsividade, né? Mas depois nós vemos um Pedro covarde, um Pedro medroso, que negou Jesus. Um Pedro que ali, com imprudência, disse, não, Senhor, o Senhor está errado. Logicamente que eu não vou negar o Senhor. Ainda que os outros te neguem, ainda que os outros te deixem, eu jamais te deixarei. Aí Jesus deu aquela palavra, eu te digo que ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aconteceu isso, porque quando ele esteve ali diante da situação para valer, ele ficou com medo e ele negou as 3 vezes. Mas depois nós vemos um Pedro corajoso, um Pedro que enfrentou o inimigo, um Pedro que não se amedrontou com as ameaças dos fariseus, dos judeus, um Pedro que pregou com ousadia e muita gente se converteu, um Pedro que depois foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele falou assim, pode me crucificar de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Então você vê como o Espírito Santo na vida desse homem transformou a vida dele. Então há esperança para os sanguíneos. Vocês conseguem identificar qual que é o meu temperamento? Todo mundo está com medo, ninguém levantou a mão, ou então eu sou uma incógnita. Alguns já sabem, ou talvez muitos, né? Então vamos lá. O próximo, porque o tempo está correndo, que é uma beleza. Pode passar. O melancólico. Deixa eu, então, ler aqui na minha folhinha. O melancólico, ele tem uma alma rica. Ele é sensível. Ele é muito profundo e não gosta de coisa superficial. Pode-se dizer que o melancólico é o oposto do sanguíneo. O melancólico é tranquilo, ele é discreto, ele não gosta de chegar chegando, ele não gosta de chegar e os holofotes colocarem nele. Se colocar no sanguíneo, vai ser a alegria do sanguíneo, tá? Agora, no melancólico, não. Ele gosta de chegar discretamente, sem barulho. Tudo para ele, assim, é mais suave. O melancólico, ele... é diferente do sanguíneo que começa muitas coisas e não leva adiante. Ele não se envolve muito, tá? O sanguíneo quer se envolver com tudo. Quem vai lavar o banheiro? Eu. Quem vai pintar o chão? Eu. Tudo é eu. Mas no final das contas você procura o sanguíneo, cadê? Porque ele quer participar de tudo. Muitas vezes não é por mal. É porque ele realmente quer participar de tudo. Então ele é assim. Mas o melancólico não. Se perguntar várias vezes, ele vai timidamente até levantar a mão. Mas, diferente do sanguíneo, que começa muitas coisas e não leva adiante, ele não se envolve muito, mas é bem responsável com tudo que se compromete. Ele costuma também ser disciplinado. Então, ele não fala sim para tudo, não. Mas ele costuma levar bem a sério aquilo com o qual ele se compromete.
Assim como o sanguíneo, ele é muito emoção. São os dois temperamentos mais emoção, sanguíneo e melancólico. Só que o sanguíneo é muito mais intenso, só que é tudo muito no raso. O melancólico é tudo no profundo, é tudo mais, né, mais para dentro do coração, assim, de maneira que nós vamos entender um pouco mais. Assim como o sanguíneo ele é muita emoção, contudo, sem deixar as impressões entrarem como sanguíneo. Pois logo que entram, ele começa a pensar, refletir, ponderar. Então, assim, ele percebeu alguma coisa, diferente do sanguíneo que vai assimilando tudo, pegando tudo, recebendo tudo que é informação. Ele não, ele olha, aí ele pode até receber alguma coisa, alguma impressão de alguma coisa que aconteceu, uma informação que veio, ele assimila, aí ele põe para dentro, aí como uma vaquinha ou um boizinho, ele fica ruminando. O melancólico é bem assim. Então ele se fecha um pouco para as coisas, ele não recebe tudo intensamente. O melancólico escolhe bem as suas impressões, principalmente aquilo que tem relação com a sua pessoa. Ele é o temperamento mais sensível que tem, é o melancólico. Quando ele fica desanimado, ele tende a remoer as emoções, entrando até num estado de remorso e tormento. O melancólico, como ele, muitas vezes, ele pensa, e muitas vezes esse modo pensar, né, no qual ele entra, não é assim diante da palavra do Espírito Santo, ele pode ir assim pensando, ir trazendo mais informação, e pensando mais coisa, e distorcendo, fazendo uma bagunça na mente dele, mas o negócio fica tão confuso que ele pode entrar num estado de depressão. Porque ele é o temperamento mais, ele e o fleumático, mais introspectivo são os dois. Mas o melancólico é mais introspectivo ainda, é para dentro. O sanguíneo é para fora, o melancólico é para dentro. Então ele remói, ele pensa, ele analisa. E muitas vezes, se não tomar cuidado, ele entra num estado de tormento, porque pensa demais, porque avalia demais, porque... e tudo assim tem a ver com ele, o melancólico. Ai, estão falando de mim. Eu acho que eu cheguei e aquela pessoa olhou daquele jeito porque eu cheguei. Ai, por que será que aquela virou o cabelo daquele jeito? Será que ela queria passar alguma coisa para mim? Ai, e ela fica assim, tudo preocupa. Tudo é motivo para o melancólico, é assimilar e achar que ela é o motivo do problema. É ela, sou eu, é por mim, eu. Não que ela quer ser o centro, ela não quer, mas ela acaba trazendo tudo para o coração e entrando num caos muitas vezes emocional, porque tem essa tendência de tudo sou eu, tudo sou eu, tudo tem a ver comigo. Deixa eu ver o que mais. Ele guarda e relembra sempre, já coloquei, o oposto do sanguíneo que é alegre, ele sofre e fica mais tempo que o triste, né? Porque o sanguíneo recebe alguma coisa, ele chateia, mas logo o sanguíneo deixa para lá, né? O melancólico não, ele vem, remói. Por isso que ele tem uma tendência muito maior de ser aquele tipo que não perdoa. Ele tem muita mais dificuldade de perdoar do que o sanguíneo, o melancólico. Acaba ficando entre o passado e o futuro, aproveitando bem pouco o tempo presente. O sanguíneo, lembra que eu falei, ele vive o presente, o negócio dele é presente, tudo bem. Ele pensa no futuro e pouco no passado, porque o sanguíneo não é aquele que fica com consciência muito pesada não, com as coisas que ele faz. Até porque ele esquece. Ele faz as coisas, como ele está sempre intenso com tudo, ele esquece, passou. Aí está o melancólico morrendo de raiva, porque ele falou aquela palavra 10 anos atrás, que palavra. Aí tem outra palavra de uma semana atrás, que palavra. O sanguíneo já era. E o melancólico ali remoendo as mágoas, porque há 10 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 50 milhões de anos atrás, há uma semana atrás, alguém fez alguma coisa, e ele só fica remoendo aquilo. E o sanguíneo já esqueceu faz tempo, se no caso a coisa aconteceu entre os dois. Então ele tem muita dificuldade de viver entre o passado, porque ele fica muito pensando no passado, no que aconteceu. Ele vive o passado, aí ele cansa do passado, então ele vai para o futuro. Então ele tem uma tendência muito maior a viver preocupado e ansioso, o melancólico, porque fica preso nesse modo passado e nesse modo futuro. E por isso, como eu já falei, aproveita bem pouco o tempo presente. Pode passar. As características
positivas do melancólico. Ele é habilidoso, é uma pessoa muito hábil. Geralmente muitos artistas são de temperamento melancólico, porque ele é muito introspectivo, então ele é muito profundo nas coisas, então ele tem muito mais tempo, como ele usa a mente dele, ele fica muito preso na mente, então ele avalia, ele olha, então ele acaba descobrindo muito mais coisa, executando muito mais coisas, sendo bem hábil naquilo que faz, por causa dessa minuciosidade do seu temperamento. Deixa eu ver mais. Ele é minucioso, como eu já falei, sensível, né? Ultra sensível, perfeccionista. Então, o melancólico, ele é aquela pessoa que vai fazer a sua tarefa, ele vai fazer bem feito. Ele procura fazer bem feito, sabe? Ele é até um pouco mais assim lento, mas porque ele faz assim direitinho, ele vai, né, nos detalhes. Outra coisa, ele é esteta, então ele é muito assim preocupado e presta muita atenção naquilo que é a aparência, aquilo que é belo, aquilo que é bonito. Então ele é uma pessoa assim muito voltada, muito sensível, né, a isso. Ele também é idealista, então, enquanto o sanguíneo, por exemplo, não é muito preso a ideais, não tem um ideal, qualquer coisa atrai o sanguíneo, né? O melancólico, ele tem um ideal, né? O ideal de mulher perfeita, o ideal de homem perfeito, o ideal disso. E ele, muitas vezes, vive uma frustração interminável, porque ele vai encontrar só o real, gente. O ideal é ideal, mas você, igual alguém disse um dia, você tem seu ideal, mas você acaba casando com o real. Então, vamos nos acostumar com isso. Ninguém é perfeito, né? Então, ele sofre muito mais por isso. Ele também é uma pessoa muito leal, o melancólico. Ele é aquela pessoa de poucos amigos. O sanguíneo vai ter 300 mil amigos, o melancólico vai ter 3 pessoas de amizade, talvez. Mas ela costuma ser leal àquelas pessoas com quem ela se relaciona, com quem ela tem uma amizade. Porque ela é uma pessoa que ela é muito desconfiada. O melancólico é extremamente desconfiado. Como eu falei, que tudo muitas vezes é a respeito dele. Então, tudo ele fica analisando, ele fica, tipo assim, avaliando. Será? E por quê? Isso. Então, ele avalia tudo. Tudo passa debaixo do raio-x dele, tudo. Coloca do outro lado, coloca de baixo, coloca para cima, coloca em todas as direções, porque ele avalia tudo. Então, assim, depois que tudo que ele fez, se aquela pessoa, se aquela situação se passou, né, na aprovação dela, aí sim, ela se desarma e aceita. Então, assim, uma vez que recebe, que tem uma pessoa como amiga, é leal para a vida toda. Eu conheço muitos melancólicos que têm amigos da infância, muitos. Na minha casa, gente, na minha família, tem todos os temperamentos, tá? Lá tem o colérico quase 100%, tem o sanguíneo quase 100%, tem o fleumático quase 100%, tem também o melancólico quase 100%. Não é quase 100%, porque Jesus já tem trabalhado em algumas coisas, então a gente tem... Eu estou exagerando no quase 100%, né? Porque nós também vemos assim entre nós outros temperamentos. Eu já consigo olhar para os meus netos e saber o temperamento dos dois. O Joãozinho, desde bebezinho, a gente já sabia que o temperamento dele era o temperamento do vovô Malci. Pequenininho, na época que não falava nada, não tinha nenhum dente na boca. Já era vovô Malci, temperamento de vovô Malci. É ou não herdado? Não teve tempo de aprender com vovô algumas coisas. A Bebel é uma mistura de Biuca com algumas coisas, porque eu acho a Bebel muito parecida com a família do Walter, mas de Biuca com talvez alguma coisa minha, mas não porque eu queria colocar de mim, gostaria muito, sabe? Mas... Mas a Bebel, ela tem 2 temperamentos assim que fica brigando entre eles, né? Mas fica muito claro para mim o temperamento da Isabel. E lógico que meus filhos também a gente já sabe como que é. Então vamos lá. Ele também é dedicado. Então, assim, você deu uma tarefa para o melancólico e ele falou para você, eu vou fazer, pode esquecer que ele não vai te deixar na mão. Ele é assim, daquele tipo que começa e termina. E faz bem feito. Então, essas são as características do melancólico. Geralmente são, assim, músicos, são pessoas que vão trabalhar muito bem nessa parte artística. Bons conselheiros, é aquela pessoa que gosta de ouvir também. Só que ele também é profundamente crítico, tá? Crítico, vingativo. Tudo isso faz parte do temperamento. Vamos ver agora os pontos negativos do melancólico. Egoísta. Né? Como eu falei, muitas vezes ele fica só centrado nele mesmo, né? O mundo está
ruindo em volta dele, mas eu sou o motivo. Então, ele costuma ser egoísta. Não que todo mundo não seja egoísta, mas tem aqueles que acabam ficando um pouco mais presos neles mesmos. Mal-humorado. Então, você não vê muito o melancólico abrindo o sorriso para você. Mas, ai, que pessoa mal-humorada. Tenha paciência, é o jeito dela. Se você é um sanguíneo, ele não tem que ser como você, tá? Até porque você não fez nada para ter o seu temperamento. Não pense que é mérito seu. Você ser totalmente a alma da festa, não é mérito seu. Você já nasceu assim. Você entendeu? Nós já nascemos com temperamento. Então a pessoa ser mais na dela. E aquela ser, ai que benção essa aqui, olha como ela se destaca. Aí aquilo lá, olha como tem. Não, nós temos que respeitar cada um. Cada um nasceu com seu temperamento. Então assim, não é mérito de ninguém ter o temperamento que tem. Agora, diante de Deus, Deus vai usar como Ele quiser se nós deixarmos. Aí vai ser uma potência cada temperamento. Qual que é o melhor? Não tem nem melhor nem pior. Todos podem ser poderosamente usados por Deus se deixar ser usados por Deus. Tá bom? Lógico que tem aqueles que sofrem mais, tem aqueles que fazem mais os outros sofrer. Mas não tem melhor ou pior. Vamos lá. Ele é teórico, né? Ele é pessimista, o melancólico ele tende a ver sempre o lado ruim da coisa, então ele costuma ser mais resmungão, mais reclamão. Ele é confuso, né? Porque muitas vezes fica no mundo dele, na mente dele assim, pensando. E, então ele às vezes faz uma confusão com as coisas. Ele é antissocial. Logicamente que eu vejo muitos melancólicos que não são mais antissocial. O Espírito Santo já trabalhou de maneira que elas assim, já são bem assim sociáveis, já gostam de estar junto, mas ela nunca vai ser como o sanguíneo. Então não fique comparando. Como eu falei, é o temperamento que a pessoa nasce e você não fez nada, né, para ser como você é. Então agradeça a Deus se você gosta do seu temperamento e vamos respeitar dos outros. Crítico. O melancólico ele é muito crítico e muitas vezes ele é muito duro nas palavras, porque como ele analisa muito e às vezes ele é muito intolerante com alguns erros, então ele acaba sendo muito crítico. Ele é vingativo. Ai de você se cair na mão do melancólico se ele não estiver cheio de Deus, você está frito. Porque ele espera o momento certo. Eu me lembro de uma melancólica que eu não vou expor, mas de uma vez que eu fiz alguma coisa com ela, quando eu fui ver minha gaveta minha gaveta lá de roupa estava assim, ó, tudo bagunçada. E eu pensei, meu Deus, eu jamais faria aquilo. Mas não é porque eu sou mais boazinha, não. É porque na minha natureza, no meu temperamento, eu não faria aquilo. Mas em outras coisas, talvez eu fizesse o que o melancólico não faz. Você entende? Então tem coisa assim que é do temperamento, mas Deus vai trabalhando. O vingativo vai ter que perdoar, vai ter que, né? Cada um vai ser trabalhado por Deus. Ele também é inflexível. Então assim, é cabeça dura. Você está mostrando para ele que 2 mais 2 é 4, mas só por Deus para ele não continuar aceitando que é 5 ou 3. Porque ele é inflexível. Se ele tem uma opinião formada, né? E muitas vezes você olha para a pessoa e fala assim, nossa, que pessoa boazinha, porque ela é quietinha. Mas só Jesus sabe. Só Jesus sabe a bondade, né, que se esconde ali. Porque às vezes a gente confunde, né? Aquele que é mais espalhafatoso é o mais, né, pecador, porque expressa. O sanguíneo está sempre mostrando mais os seus pecados, né? Como fala muito e faz muito, então os pecados dele são mais aparentes. Já o melancólico, ele é mais tranquilo, mas só Jesus sabe também dos pecados. Então não pense também que fulano é mais pecador do que o outro, só porque ele não mostra muito. Jesus conhece tudo. Então vamos lá. Um melancólico, que a Bíblia fala, mostra muitas características dele, seria Moisés, né? Lembra quando o Senhor fala ali para ele tirar o povo? Ah, Senhor, lembra das desculpas, mais isso, mais aquela. Aí o Senhor fala, vai, eu vou te capacitar. Ah, Senhor. Então o melancólico ele sempre vai ver o lado ruim, as dificuldades, mas não vai dar certo, mas eu não posso, mas eu sou o menorzinho, porque o melancólico às vezes entra num estado de inferioridade, justamente porque ele tem essas características negativas na vida dele, então ele acaba se achando pior, mas não é. Aí, outro que eu peguei assim diferente foi Gideão. Lembra de Gideão? O juiz lá que o Senhor chamou para libertar o povo. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Parece que... onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando contam, né? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian.
o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando você? Se você recebesse essa palavra, como você responderia? O colérico já estaria lá na frente para executar. O sanguíneo, um pouco distraído, mas já estaria também seguindo o colérico. O melancólico está ainda resmungando com Deus, porque não entende porque que esse Deus deixou acontecer isso. E o filhomato está lá atrás, tentando se levantar da rede, porque está muito boa a rede e ele não está com muita vontade de agir. Vamos lá. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Então ele sempre tem aquela tendência de ver tudo assim por uma visão muito pessimista, muito crítica, muito ruim, sabe? Não vai dar certo, não sou, né? Tem mais versículo? Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. O Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Pode voltar um pouquinho. Deixa lá nos Juízes. Aí você vai ver no texto adiante que ele ali também teve problema de acreditar ainda. Ele pediu mais 2 sinais. Ó, Senhor, um sinal. Vou colocar a lã. Se chover em volta da lã e só a lã ficar seca, é o Senhor. Aí aconteceu isso. Não foi suficiente. Vou colocar outro sinal. Vou colocar a lã de novo. Vai chover só na lã e em volta vai estar seco. Aconteceu isso. Aí ele foi. É assim que o melancólico funciona. Né? É aquele que tem que estimular bastante. Vamos lá para o colérico. Deixa eu me achar aqui nos meus papéis, tá? Quando a experiência toca o colérico, toca a sua vontade. Imediatamente ele chega à decisão, e sua decisão dirige sua ação. Ele tem um temperamento que age. Colérico é gente que faz. Palavra-chave do colérico: fazer, desenvolver, construir. Ele desenvolve os projetos. É um cabra ou uma cabra mulher de projeto, né? Ninguém tem por natureza mais potencialidade de ser forte e firme de caráter quanto o colérico. Ele é feito para atividade. É desbravador, ele é intenso. Ele toma decisões por si e pelos outros, se a pessoa deixar. Ele não tem nenhum problema. Se você está com dúvida, ele já está decidindo por você. Vai no restaurante com ele, o que você quer? Ele já está decidido. Ele já vai para casa com a mente tudo calculado. Eu vou comer isso. Aí a esposa lá, que é uma melancólica com dúvida, o que você quer? Ah, ela quer carne também. E se os filhos bobear, ele escolhe para todo mundo. Ele não tem dificuldade de escolher para ele e para todo mundo da igreja. Então, vamos lá. Deixa eu me achar aqui, tá? Programação é o seu lema. Então, ele sempre vai falar assim: você não se programou, você tem que se programar. Você tem que ser um pouco mais organizado. Já que não gosta de nada que foge do seu controle. É firme, ele é prático e forte quando tem que agir. Está sempre em alerta, né? A mente dele sabe, uma maquininha funcionando sempre. Pois sua mente é viva e determinada, gosta de ser mestre da situação. Ele é resoluto, resolvido, bem resolvido e corajoso. Tem sempre um meio para vencer. Você não vê muito o colérico sofrendo de autoestima baixa, porque ele é o cara. Ele e a mulher também. São pessoas bem resolvidas, bem assim, determinadas, resolutas mesmo. Em contrapartida, nos seus pontos negativos, ele é severo, ele é impiedoso, porque o temperamento colérico não é como o melancólico e o sanguíneo, que são assim muito envolvidos com emoção. Ele não é um temperamento de emoção. Tudo bem, é sangue quente, mas não de emoção. Então, ele não é o forte dele, emoção. Ele é severo e impiedoso, como eu falei. A vida emocional é pouco desenvolvida. Gente, o que eu estou falando aqui são pessoas cruas. Quando o Espírito Santo entra e se ouve na sua casa, de criança até a sua fase adolescente, um trabalhar
dos pais, isso já mudou um pouco, tá? Isso aqui é a coisa crua. Ele a vida emocional, é impetuoso e tem um gênio forte, muito autoconfiante, né? Então, ele não é aquela pessoa que fica, será? Ele não tem os tiques do melancólico. Ele não tem problema, né, de ficar inseguro. Ele é seguro. Quase sempre acha que vê de maneira mais clara e certa que os outros. Então, ele sempre está achando que ele está vendo que os outros não estão vendo, está vendo melhor que os outros. Então, ele tem essa tendência de achar que a maneira como ele analisa tudo é melhor que a das pessoas. É orgulhoso e mandante. E por não ter paciência para convencer os outros, tende a forçá-los a fazer as coisas. Ele não tem paciência de ficar convencendo ali com argumento. Faça logo. Então, ele, se tomar cuidado, é um bom autoritário. O colérico se acalma rapidinho quando a pessoa com quem ele está tendo ali uma situação se rende. Tá bom, eu errei. Aí o colérico se rende também. Mas enquanto a pessoa não se render, ele fica... É o tipo que Deus faz cair do cavalo e ficar cego para se humilhar. É o tipo que não é qualquer coisinha que vai convencê-lo, não. E com relação às coisas de Deus, como ele pensa, mas eu não preciso desse negócio, ser crente, ser emocional, é coisa de, eu não preciso disso. Mas aí Jesus manda cair do cavalo, Jesus faz ter um acidente de trânsito, Jesus faz qualquer coisa assim. Eu não estou falando que Deus vai trabalhar sempre dessa forma, mas tem alguns que precisam literalmente cair do cavalo, aí as coisas acontecem. Vamos lá. Pode colocar. Características positivas, ele é energético, né? Cheio de energia, energia pura. Ele é resoluto, ele é bem resolvido, ele é determinado. Ele é independente. Você não vai, não tem problema, eu vou sozinho, eu faço. E vai, e faz. Ele é otimista. Então, a pessoa que enquanto a pessoa fala, não vai dar certo. Isso aqui já vi várias pessoas fracassar. Ele fala assim, eu vou e faço. Então, ele pega uma coisa que está em ruínas e ele constrói rapidamente. Porque ele é otimista. Ele é também prático, né? Então não vem com muitos detalhezinhos, não. Gente, assim. Pronto, tá bom, tá resolvido. Ele é eficiente, né? Aquilo que ele faz é bem feito e sai. A coisa começa e termina. Ele é também decidido. Não é uma pessoa que fica com dúvida ou confusa. Ele é decidido. Assim, pronto, está resolvido. E ele também é líder, né? O temperamento que mais vai apontar como líder é o colérico. E é audacioso. Logicamente, como ele é um trator. E assim, sentimento não é o forte dele. O colérico, filho de Deus, que lidera, vai ter que trabalhar muito para saber ouvir as pessoas, porque ele não é paciente. Então, ele vai ter que trabalhar isso nele, assentar, ouvir. Quer ver? Olha os pontos negativos. Ele é irascível, ou seja, uma pessoa que se ira com facilidade. Ele fica com raiva, né? Rapidamente. Às vezes, o pavio é curto. Ele é sarcástico, sabe? Aquela pessoa que muitas vezes zomba de alguém, fazendo aquelas piadinhas que entra como soda cáustica. É aquele tipo que fala assim para uma pessoa. A pessoa vem toda animada. Se ele tiver com raiva da esposa e a esposa vier toda animada com a roupa, aí, bem, botou um cintinho na cintura dela. Como é que eu estou? Ele está com raiva dela, está parecendo um colchão amarrado no meio. Então, ele tem esse humor assim sarcástico, de enfiar bem no coração. Ele é impaciente, ele é prepotente, né? O prepotente é aquele que tem tendência a ser dominador, de ser um pouco assim, levar tudo assim na rédea. Ele é intolerante, ele não tolera assim, muitas vezes as fraquezas dos outros temperamentos, porque ele é muito bem resolvido. Ele é vaidoso, se preocupa muito com aquilo que vão pensar dele. Ele é autossuficiente, né? Ou seja, não preciso de ninguém, deixa que eu faço, né? Pendendo até para arrogância. E ele é insensível e astucioso, tá? Eu não tenho tempo de ficar falando mais coisa, porque é 9h10 mesmo? Então vai ficar o fleumático para depois, como sempre. O fleumático sempre fica para depois. Mas então eu não vou colocar, gente, os versículos de Paulo. Não põe mais nada, Késia. É 9h? Porque lá está marcando. Tá certo. Que bom, eu tenho meia hora ainda, né? Então vamos lá. Põe então os textos de Paulo.
Olha só, o colérico bíblico, tá? Que você vai ver. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte. Estava irado, estava bravo. O bicho era resolvido, era determinado. Contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, né, ao caminho Jesus, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Coisa que o colérico não gosta. Alguém dizer o que ele tem que fazer. Mas o bichinho estava cego. Caiu do cavalo. Tinha que ser guiado. Olha como Deus trabalha na vida do colérico. Muitas vezes tem que cair do cavalo, ficar cego e ser guiado para alguém para aprender. E que homem de Deus, né? Que reviravolta, você vai ver nas cartas de Paulo, que o homem cheio do Espírito, cheio de misericórdia, de bondade, trabalhando a paciência na vida dele, mas não foi uma coisa rapidinha, foi um processo. Ele não era uma pessoa paciente. Lembra quando João Marcos ali teve um problema, porque era jovenzinho e falou que ia para um lugar e não foi. Aí depois Barnabé, que era o tio de João Marcos, queria levá-lo na viagem. Paulo falou assim: não vai. Por quê? Porque ele lá atrás, ele não quis ir, ou seja, ele não tolera que alguém volte atrás com aquilo que começa. Então ele é intolerante. Já no final da sua vida, Paulo fala quando está preso: traz João Marcos. Quando você vier, Timóteo, traz João Marcos. Mudou. Então assim, é uma pessoa controlada pelo Espírito que Jesus usou. Ele é um trator, uma potência, sabe? E vai fazendo. E se for cheio do Espírito, gente, a coisa acontece de uma maneira tremenda. Então vamos lá. Outra situação de Paulo. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Pode colocar. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão até Damasco. Pode passar. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Pode passar. Eu também, aqui ele já está depondo, testemunhando, depois de muitos anos, quando ele foi preso em Roma, aí ele estava testemunhando aqui diante de uma autoridade, ele disse assim, no testemunho dele: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém, com autorização dos chefes, dos sacerdotes. Lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Paulo levou muito crente a morrer, sabia disso? Mas caiu do cavalo, se converteu e foi uma bênção. E hoje nós comemos da palavra de Deus que foi dada a ele. Olha que instrumento de Deus. Vamos para o próximo rapidamente, então. O fleumático. Já estamos terminando, tá? Já conseguiram identificar? A sua ou dos outros? E o sanguíneo, gente, é o mais interessante, porque todo mundo acaba enxergando um pouquinho de si, mas o sanguíneo é o único que fala: gente, eu não sei quem eu sou. Como ele não é muito para introspecção, ele não é muito de se avaliar, ele não é aquele que se coloca muito para uma autoanálise, ele é o que tem mais dificuldade para reconhecer que ele é sanguíneo. Ele é o que tem mais dificuldade para saber quem é. Aí precisa da ajuda de alguém, né? Então vamos lá. O fleumático, ele é sereno, ele é tranquilo, ele não se impressiona com as coisas. Ele é bondoso, ele é agradável, ele é pacífico. O fleumático, ele é da paz. Não gosta de confusão, não gosta, né, de alarde, de exageros. Ele gosta das coisas discretas. Ele foge de preocupações e não entende como as pessoas ficam tão agitadas com pequenas coisas. Ele não entende porque o colérico tem que ser tão assim, não entende porque o sanguíneo tem que ser tão agitado. E não entende como o melancólico pode ser tão pessimista. É de poucas palavras, ele é confiável, costuma fazer bem feito suas atividades. Tem pouca disposição e precisa de alguém para estimulá-lo, para executar algumas coisas. Tem uma mente prática. O fleumático é desapaixonado, então ele não tem sangue quente, é o sangue mais frio. E é o temperamento mais tendencioso à preguiça.
Enquanto o colérico e o sanguíneo são ativos, e o melancólico também é ativo na sua mente, pelo menos, o fleumático evita a fadiga. Então, evitar a fadiga é a expressão que o fleumático mais gosta, né? É oportunista e frio, mas não duro e cruel como o colérico. É amável e pacífico quando alguém pede auxílio, mas prefere não se interessar. Então, ele fica sempre assim, olhando de longe. Tomara que alguém não me veja. Mas se vê, ele acaba assim, ajudando, tá bom? Pelo fato de ser manso e contido nas paixões, muitas vezes se acha muito bom. E por isso não precisa se arrepender. Então, é o temperamento que mais alguém vai falar assim, nossa, fulano é tão bom, olha que homem bom, olha que mulher legal, que mulher assim, agradável. Então, ele ouve muito elogio a respeito de como ele é. Então, porque ele se acha muito bom, muitas vezes, ele é o que mais tem dificuldade de se arrepender. De entender que ele é pecador. Ele só tem um temperamento mais tranquilo, mas ele é pecador tanto quanto o colérico tão bravo e o sanguíneo tão agitado e o melancólico tão... muitas vezes triste. Deixa eu ver mais. Vamos ver as características positivas. Ele é calmo, tranquilo, eficiente, responsável, conservador, não gosta muito de mudança, gosta das coisas mais discretas, né? Não é uma pessoa que você vai ver vestindo roupas muito coloridas, a não ser que ele tenha um sanguíneo bem forte dentro dele. Ele é prático, ele é líder também. Quando ele se deixa trabalhar pelo Senhor, é um dos melhores líderes que há. O fleumático. Ele é diplomático, sabe aquela pessoa que tem duas pessoas brigando, ele vai sempre ser aquele que vai apaziguar, ele é apaziguador. Então ele está sempre apaziguando situações para que todo mundo fique em paz, porque o lema dele é viver em paz. Ele é bem-humorado e pretensioso. Vamos lá, o próximo. Ele é calculista nas suas negativas características. Temeroso, né? Então ele fica às vezes... uma das coisas que faz também ele pisar no freio é aquela coisa de ter medo de ir adiante. Ele é indeciso, né? Então tem um problema com isso. Contemplativo, então é aquele tipo que fica olhando muito, mas muitas vezes sem ação. Ele é desconfiado. Ele é o típico mineiro, sabe? Ele é pretencioso. Acho que eu errei quando eu coloquei pretencioso nas qualidades. Então, pretencioso não é qualidade. Ele é desmotivado e ele é introvertido. Então, geralmente o fleumático, a não ser que o Espírito Santo já agiu, ou que ele vem de uma família que é bastante assim, alegre, muito bem articulada nos relacionamentos, pode ser que ele desenvolva um pouco mais assim de sociabilidade. Mas, normalmente, ele é mais introvertido. Amém, queridos? Teria uma aplicação para fazer que não vai dar tempo. Mas só para você guardar o texto, se você quiser copiar, colocar no seu coração. Todos nós precisamos, em uma área ou outra da nossa vida, talvez alguns vão precisar mais porque não desenvolveu nada, talvez alguns vão precisar menos, mas todos nós precisamos comer do fruto do Espírito. E depois que nós nos alimentarmos, oferecermos para os outros, porque o fruto é para nós e para os outros. Então, o fruto do Espírito, mais uma vez falando, Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, quer saber como trabalhar o seu temperamento? Comece a pegar essas características e colocar, Senhor, o que é que eu preciso mudar na minha vida? E o Senhor vai te moldando. Mas nenhuma mudança ocorrerá, a menos que nós estejamos na presença de Deus. Na presença de Deus o Senhor nos mostra. No meu temperamento, eu, assim, não era uma pessoa de muita introspecção, de ficar avaliando muito. Mas eu aprendi essa necessidade e eu sou hoje uma pessoa que procura sempre ficar me avaliando. Então, eu estou sempre reparando o que eu falo, por que eu falei? Qual foi a minha motivação? Por que eu agi daquele jeito? E eu fico sempre procurando, Jesus, eu quero que mude isso. Tudo bem, eu vou ser sempre o meu temperamento. Mas eu posso pegar aqueles defeitos. E a gente não está falando aqui nem de pecado, viu? Tudo bem, tem algumas coisas que são pecado. Aqui é a questão do temperamento nosso. E colocar diante do Senhor para uma transformação. Então, eu não aceito algumas coisas na minha vida do jeito que estão. E eu quero sempre esse processo de mudança. Vocês também? Então, amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo. Eu acredito, Senhor, que muitos aqui conheceram um pouquinho mais a respeito de si. E que tudo isso, Pai, tenha
uma finalidade de trazer uma avaliação sincera, uma avaliação correta, uma avaliação que teu Espírito mesmo trabalhe em cada coração. E assim operando mudanças na própria pessoa, nos relacionamentos, e aonde quer, Senhor, que teus filhos estejam, Pai, aonde quer que eles vão, que o teu Espírito tenha o poder para nos moldar, para nos polir, para nos lapidar dentro do nosso temperamento, para que nós venhamos ser pessoas temperadas, pessoas, Pai amado, equilibradas, pessoas, Pai, que saibam controlar o temperamento e não ser controlado por ele, porque essa é a grande notícia, a boa notícia que nós temos, que o teu Espírito nos controlando, o nosso temperamento é controlado em nós e não controlando a nossa vida. Então faça isso, que nós possamos deixar, Pai, o Senhor nos controlar em todo o tempo para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.